Olá pessoal, eu sou Matheus Carvalho e estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que estudar em direito administrativo quando a gente está se preparando para concursos públicos, né? É o seguinte, primeiro, a gente costuma dizer que o direito administrativo se divide em 10 grandes temas. A parte de princípios, né? A parte inicial introdutória com os princípios, os poderes e atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, organização administrativa. Além disso, nós temos a parte referente a licitações e contratos, a parte referente a agentes públicos, que abarca inclusive a Lei 8.112, improbidade administrativa. Além disso, nós temos a parte de processo administrativo. Ainda falamos de bens públicos e intervenção do Estado na propriedade privada. É o seguinte, de antemão, a primeira coisa que eu digo é, obviamente você tem que estar sempre muito de olho no edital, porque nem sempre o edital cobra todas as matérias. É muito comum editais amplíssimos cobrando tudo. Em direito administrativo, como uma matéria pequena e é uma matéria realmente muito importante para as provas de concurso, a tendência é que os editais coloquem toda a extensão dessa matéria. O que muda muito no edital de tribunal, por exemplo, para um edital de juiz, não é tanto a quantidade de matérias, mas sim a profundidade com a qual ela é cobrada, mas na prática costuma se cobrar tudo. Aí, obviamente, isso vai variando de acordo com o edital. Por exemplo, nos concursos de tribunais, não costuma cair a parte de intervenção na propriedade. Alguns concursos de tribunais do trabalho nesse ano de 2013 não cobraram licitações e contratos, né? E aí o que acontece? Normalmente, a matéria acaba sendo mais dividida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital, obviamente. Agora, tomando por base um edital amplo, tomando por base um edital em que esteja prevista toda a matéria de direito administrativo, o que acontece com muita frequência, né? Como eu disse a vocês, a grande maioria dos editais de concurso, principalmente para concursos de nível superior, costumam cobrar a matéria inteira de direito administrativo, tá? Dentro desse contexto, diante de um edital que cobra a matéria inteira, o que a gente tem que se dedicar mais, como que a gente tem que se preparar para evitar surpresas, né, ruins na prova? Primeiro, eu sempre costumo dizer que você tem que dar uma lidinha em todo o ponto do edital. Você não pode deixar passar pontos do edital sem que sejam estudados. Diferente de matérias extensas como civil, que de vez em quando eles não cobram quase nada de determinados pontos, como eu disse, administrativa é uma matéria muito enxuta, né? Então, a tendência é que efetivamente eles consigam botar questões de praticamente todos os pontos da matéria. De qualquer forma, eu costumo dizer a vocês que existe nossa top 5, né? Existem aquelas 5 matérias que, se estiverem no edital, certamente terão uma questão na prova, né? Então, certamente terá espaço para uma questão na prova, se por acaso alguma dessas matérias estiver no edital. A primeira é a de atos, né? Poderes e atos administrativos. É a primeira matéria, vou botar de vermelho aqui o nosso top 5, tá? Poderes e atos administrativos é a primeira matéria do top 5. Não na ordem, não estou colocando na ordem de importância. São as 5 matérias que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. Então, atos, atributos do ato, elementos do ato, regras básicas, até nas provas mais simples, eles costumam cobrar os decoreba de doutrina. E o que é pior, a parte de poderes e ato, 90% dela não tem disposição legal, né? 90% dessas partes, dessa matéria de atos administrativos e de poderes administrativos não tem disposição em lei. Então, acaba sendo uma matéria que está praticamente toda na doutrina, e é isso que complica um pouquinho mais. Além da matéria de poderes e atos, também a matéria de organização administrativa, a matéria de agentes públicos, a matéria de licitações e contratos, caso esteja no edital, e responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil do Estado, a organização administrativa, então os entes da administração direta,
indireta, como autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, né? Tudo isso. Também a matéria de licitações e contratos, principalmente os aspectos da 8666, e a parte de agentes públicos, sendo que se for um concurso federal, certamente a 8.112 deve ter uma quantidade razoável de questões, né? Então, essas 5 matérias são matérias que a gente não pode deixar de ter dado uma boa estudada, porque são matérias que certamente terão pelo menos uma questão na sua prova, tá? Aí o que acontece? Como eu disse a vocês, dependendo da prova que você esteja fazendo, aí você aprofunda mais ou menos em cada uma dessas matérias. Não largue de mão as outras matérias, não, porque isso acaba complicando um pouco a vida de vocês. Eu estabeleci as 5 matérias que você deve dar prioridade, mas também é muito importante que você tenha uma noção da matéria inteira de direito administrativo. Pessoal, das matérias de concurso público, talvez a mais importante, né? Se não a mais, uma das mais importantes, eu diria que a mais. É a matéria que não falta em nenhuma prova de concurso. É a matéria que vai ser cobrada em qualquer coisa que vocês façam. Então, assim, sempre é bom estar estudando, analisando a matéria, né? É bom ter um livro voltado para concurso, é bom ter um curso completo de administrativo em que você tenha estudado e feito um caderno bacana, né? Administrativo é uma matéria importante, é uma matéria que sempre é muito relevante para qualquer concurso que você resolva fazer. Você não tem a opção de não gostar dessa matéria, né? Porque se você não gosta de penal, aí você vai para os concursos de TRT, de trabalho. Se não gosta de trabalho, vai para os concursos de juiz federal. Agora, em administrativo não tem jeito, tá? Queria aproveitar esse programa que a gente está aqui para convidar vocês a conhecerem a página do YouTube do CES-TV, né? Se vocês entrarem no YouTube e colocar lá o Complexo de Ensino Renato Saraiva, o CES, você tem acesso a um conteúdo gratuito bem bacana, nossos programas, nossas dicas, as súmulas, atualizações, tudo de bacana a gente vai postando lá para vocês, tá? Então, curtam a página do YouTube do CES e participem dessa programação toda gratuita que é disponibilizada para vocês. E curtam a página, né? Se cadastrem na página do CES-TV. O CES-TV, ele é gratuito, pessoal. Então, ó, www.cestv, se eu não me engano é assim, .com.br, é uma página em que você vai ter acesso a todo o conteúdo, com programas bem bacanas, e é tudo gratuito. Então, assim, vale a pena você ir se atualizando, você ir assistindo programas de entrevistas e, no geral, você acaba se divertindo um pouquinho e aprendendo um pouquinho também, tá bom? A gente vai se encontrando aqui nas provas de concurso, nos cursos que vocês forem fazendo. Qualquer coisa que precisarem, podem contar comigo.